Olá, você que acompanha o canal aqui Se Fala de Santos, eu sou o Vanderlei Corrêa, jornalista, torcedor do Santos Futebol Clube. Estou aqui para a gente falar de Santos, junto com um convidado especial aqui, o Wagner Felipe Silva, o Vagnão, torcedor do Santos, conselheiro do Santos Futebol Clube, faz parte aí do Conselho Deliberativo do Santos, está aqui para a gente bater um papo, para falar de alguns assuntos, né, Wagner? Bater um papo aí, explicar para o torcedor algumas coisas de poder financeiro do Santos Futebol Clube, enfim, não vamos entrar detalhadamente nos números, mas vamos explicar o momento que o Santos está vivendo do ponto de vista financeiro. Tudo bem com você, Wagner? Boa tarde, boa noite, bom dia, dependendo do horário de quem estiver assistindo esse vídeo. Prazer ter você aqui mais uma vez, viu? Pessoal, um abração, tudo de bom para vocês. Que bom. O Wagner é bem atuante, está sempre na Vila Belmiro, viaja para assistir jogos do Santos também. Enfim, de vez em quando a gente se cruza aí nos arredores da Vila Belmiro ali, né? E está muito próximo do torcedor, né? Está muito próximo do torcedor também. Hoje a gente tem uma modalidade diferente de discussão de futebol, que são grupos de WhatsApp, né? São comunidades e grupos, e vários grupos. Eu não sei quantos grupos o Wagner participa, eu participo de mais de 30. Mas assim, eu não sou tão atuante quanto é você. Às vezes tem que participar em menos e atuar mais. Mas enfim, como eu funciono mais na parte de mandar uma mensagem, aí o pessoal comenta, enfim, e tal. Mas o Wagner sempre discutindo ali e tentando, às vezes, até aparar algumas arestas ali que o torcedor, quando a coisa não vai bem dentro de campo, né, Wagner? Explode para todo lado. Mas, Wagner, uma coisa que o torcedor reclama e fala muito é o seguinte: estamos aí há 2 anos, quase rebaixado no Paulista, quase rebaixado no Brasileiro do ano passado. Esse ano, o time não tem poder de compra, o time não consegue comprar, vende todos os jogadores e não consegue contratar. E o Rueda falou que só no terceiro ano, de 2023, que o Santos teria poder de compra, ia poder contratar jogadores e investir no futebol. É isso mesmo? O que acontece? Por que esse discurso e por que o pessoal está tão bravo, Wagner, na sua opinião? Olha, a gestão em si, ela tem que ser fria. E, às vezes, o campo é que decide tudo, né? A gente está numa parte política, mesmo a gente tendo 300 conselheiros aí, mesmo eles sabendo do que alguns ficam também que nem torcedor. Eu levei uns 6 meses, é meu primeiro mandato, eu levei 6 meses para deixar de ser torcedor e ser conselheiro, olhar as coisas como conselheiro. É muito difícil, tá? Porque eu só fui torcedor a minha vida inteira, né? Mas, na verdade, o que aconteceu com o Santos é que, quando entrou essa gestão, ela, em 2021, ela teve ações emergenciais. O que são ações emergenciais? O Santos ia fechar, ia para a segunda divisão, ia ter um monte de problemas aí que a gente pode discutir e tudo mais, mas a gente tinha que fazer ações emergenciais para deixar o Santos vivo. Tá? O negócio era deixar o Santos vivo. Não era mais do que isso, ações emergenciais. Essas ações emergenciais levou o quê? Mesmo a gente recebendo algumas receitas que foi do ano passado, ela não cobriu o montante de despesas que a gente tinha. Então, o que aconteceu? Precisava entrar dinheiro e, quando pegou o clube, não tínhamos dinheiro, não tínhamos nada. A gente tinha que trabalhar isso. E aí, o que aconteceu? As ofertas que vieram, qualquer uma oferta que chegou aí, a gestão teve que vender o jogador. Não teve poder de barganha. Isso nós estamos falando de Lucas Veríssimo, estamos falando de Soteldo, que foi um jogador que não foi nem vendido, né? Foi devolvido praticamente, né? Porque o Santos não ficou com nada. Exato. E outros jogadores, Luan Pérez, que saíram no ano passado, né? Jogadores primeiro semestre do ano passado, né? Exato. Então, o que aconteceu foi isso. Foi desmontado o time vice-campeão da Libertadores.
Pituca, Diego Pituca, que foi um também que saiu nessas Então, condições. e fora disso, começou a aparecer outros pepinos e tal, mas então o negócio era sobrevivência. O pessoal, o Rueda nunca vai falar isso, mas eu vou falar, era a sobrevivência do Santos. Então, essas ações emergenciais foram feitas de modo ao clube sobreviver. E cumprir uma coisa, de estar com os pagamentos todos em dia, direitinho, foi renegociado tudo e tal, e tal. Só que a curto prazo, a gente ficou com uma enorme despesa que leva nossas receitas todas, né? E ainda a gente precisando muito de venda de jogadores para poder a gente continuar. Então, primeiro ano, o pessoal tratou mais as ações emergenciais e começar a organizar o futebol, que o Mazuco começou a fazer esse trabalho. Em campo, não surtiu efeito, mas algumas coisas ele deixou de legado no Santos e começou a se organizar. Só que tinha que vir com um pouquinho de competitividade do clube em si, no futebol. Em campo. E em campo. Porque se não vamos bem em campo, as coisas ficam difíceis em tudo, meu. É. E ela não veio. Abrimos 2022 já mais ou menos organizado, a base já mais ou menos organizada, o futebol, mas a competitividade também não veio. Tá? Então, ficou difícil. E aí a gente readequando ainda os aumentos das receitas. Ver os tokens, ver o que vocês viram aí, tudo e tal. Mas ainda a gente muito dependente da receita extraordinária. Que é a venda de jogadores. A venda de jogadores ou mecanismo de solidariedade, né? Sim, sim. Então, como é no futebol, precisa colocar-se uma régua lá e a gente colocar lá que cada 3 contratações vai dar certo, né? E essa gestão não teve muito sucesso assim em contratações. Mas e nos trouxe o quê? Uma diminuição de folha de pagamento não muito curta, né? Mediante o que entrou e saiu com a perda de qualidade. E a gente ainda readequando essas receitas. Esse ano, a curto prazo, o que a gente tem a curto prazo para pagar, até o final do ano a gente vai ter. Então, das receitas ordinárias, as receitas que a gente recebe sem vender jogador, sem mecanismo de solidariedade, que são as receitas ordinárias, elas vão estar cobrindo mais as nossas despesas. Então, isso quer dizer que as receitas extraordinárias que entrarem, elas vão poder ser investidas em jogadores. Certo. Então, fora a gente ter uma visão de futuro e de investimento melhor, o Rueda vê, a curto prazo eu vou pagar menos, a receita que eu vou ter vai cobrir mais essa despesa, o que eu vou depender de venda de jogador vai ser menor. Então, a gente vai ter aí, com certeza, um nível de investimento maior no clube. Trocando em miúdos, né, Wagner? Então, assim, o Santos teve que vender jogadores sem poder de barganha, sem nenhum tipo de negociação, qualquer oferta que via. Aí foi assim com Pituca, foi com o Lucas Veríssimo, foi assim com o Soteldo, que é uma dívida que a gente teve que pagar, que nunca foi pago, ele nunca foi do Santos, né? E o Luan Pérez. Com isso, você enfraqueceu o time dentro de campo, não mudou muita coisa na questão de folha salarial, né? Você perde um ganho ali, porém você tinha que pagar as despesas, as dívidas que o clube tem ainda, Exato. né? De curto prazo e de longo prazo. Agora, deixa eu te fazer uma pergunta. O Santos estava muito apertado com dívidas de curto prazo nesses 2 primeiros anos. Como que fica isso? Vai diminuir? Vai acabar um pouco essa de curto prazo?
e aí para o ano que vem melhora, a gente pode ter um horizonte melhor pela frente? O torcedor pode ver isso? Sim, Esperar isso? vou dar um exemplo. A gente pagava quase uma dezena de técnicos aí, né? Sim, 7 técnicos. É, e aí o que acontece? A gente veio pagando eles. Hoje vai ter menos técnicos para pagar, vai ter 2, 3 técnicos para pagar dos 7 técnicos. Uhum. Então, essa despesa que eu tinha de 7 técnicos, eu vou estar em cima de 3, né? Várias outras pagamentos que a gente tinha a curto prazo, que estava comprometendo a nossa receita, a gente não vai ter em 2023. E as de longo prazo, elas impactam na receita, mas nem tanto como essas que a gente está tendo. A gente só teve uma agora que vai ser do Cueva, né? Que a gente vai ter que pagar mais alguma coisa. Mas fora disso, a gente vem tentando equilibrar, quer dizer, a gestão, não eu, né? Eu sou a Sim. parte legislativa do clube, né? Está conseguindo melhorar isso aí. Na verdade, a receita que a gente tem não vai estar muito em cima da receita extraordinária que tem que entrar. Então, a gente Sim. tem um equilíbrio financeiro para poder investir em jogadores. A extraordinária, de fato, vai ser uma extraordinária mesmo a partir do ano que vem, não uma ordinária, que ela passa a ser uma Não, ordinária vai, praticamente. a gente vai continuar dependendo, mas não Sim, como estávamos dependendo nos últimos 2 anos. entendi. Bom, aí para a gente fechar esse assunto, aí tem um ponto que muito discutível também entre os torcedores, e enfim, que é a questão de jogos, né? Os jogos mando de campo. Por exemplo, eu entendo que o Santos hoje ele resolve um problema da Federação Paulista e da CBF, por conta de jogos com torcida única aqui em São Paulo. O Santos abriu mão praticamente de jogar em São Paulo e joga na Vila Belmiro. Então é muito fácil para a Rede Globo Televisão e para a Federação Paulista não autorizar um jogo do Santos aqui em São Paulo. Porque o Santos perdeu o costume de jogar em São Paulo, né? O Santos joga na Vila Belmiro. Então, tudo é jogar na Vila Belmiro. Você pode ter jogo aqui em Santos, pode ter jogo em São Paulo no mesmo dia, no mesmo horário, que não tem problema nenhum, né? Acabou esse negócio. E isso impacta financeiramente, né? Porque você vê, em alguns jogos do Santos é que ele colocou 14, 13, 15 mil torcedores na Vila Belmiro, daí 200, 300 pau de renda, né, que sobra líquido. Mas é muito pouco, né, Wagner? Para você ver aí um São Paulo, um Palmeiras e Corinthians fazendo 3 milhões de renda bruta por jogo. Bom, um dos maiores conflitos meus com essa atual gestão, você pode ver nas atas, em requerimentos e tudo mais, até abaixo assinado eu já fiz, é o problema dos jogos em São Paulo. E 3 alicerces que eu entrei para essa gestão. É a mudança do estatuto, é o apoio às embaixadas e os jogos em São Paulo. Se você perceber, no horário nobre de domingo e sábado, às 16, 17 horas, o Santos não tem jogo. Não tem jogo. Qualquer outro time tem jogo, e a gente não tem. Por quê? Né? É uma das questões que a gestão precisa responder, dar uma maior clareza para todos nós aqui. Sim. E para mim é injustificável. Qualquer coisa que eles vão falar, é injustificável não ter jogo em São Paulo. Quer um exemplo? O Santos e Flamengo, que foi agora no dia 5 de julho, que era para ter sido em Barueri, fatalmente teríamos mais de 30 mil torcedores aqui em Barueri. O que tivesse liberado ia lotar, porque a torcida do Santos ia comparecer e a torcida do Flamengo, que é muito grande aqui em São Paulo, também compareceria nessa partida. Era um jogo aí para 2 milhões e meio, 2 milhões e 800 de renda praticamente, né? Um jogo para se faturar muita grana. O Santos até hoje, o maior faturamento do Santos foi no jogo contra o Ceará, lá em Barueri. Mas o que aconteceu? Não, mudou o jogo, mas a Rede Globo não autorizou. É por isso que eu falo. Então, é uma questão, isso que você está falando, essa questão estatutária e se cobrar. O Santos precisa se posicionar melhor nessa questão e chegar na Federação Paulista para campeonatos, do Campeonato Paulista, do Campeonato Brasileiro, na CBF, os mandos de jogos do Santos vão ser em São Paulo. A Vila Belmiro é um bônus.
Eu vou mandar alguns jogos lá, mas eu preciso mandar jogos em São Paulo também. Porque, cara, a gente está falando de receita extraordinária, ordinária, essa coisa e tal. E bilheteria é receita, sim, senhor. A gente não pode ficar dependendo só da venda de jogador, né? Isso aí, me desculpa, mas acho que a diretoria erra muito nisso aí, não se posicionar de forma contrária nesse formato aí. Isso é uma opinião minha, né? Eu, particularmente, eu acho que os jogos em São Paulo é super importante por vários fatores, né? Primeiro, é bom para o marketing, é bom para mostrar que a gente tem público para isso, né? A gente está tendo receitas pífias, então a gente cresceu, não foi com títulos, foi jogando em São Paulo, na década de 70 e 80, depois que Pelé saiu, a gente começou a crescer muito, e a gente não tinha muito título, não. Não. Mas a gente tinha a presença do clube onde estavam as nossas massas. É isso. Então, é super importante ter jogos em São Paulo. E a Vila Belmiro, ela tem, assim, exemplo, um jogo às 21h30 na Vila Belmiro é tranquilo, 20 horas. Porque o cara sai de casa, vai a pé para o jogo e vai ver o jogo. A Vila Belmiro, ela está bem próxima de um público para fazer os 10, 11 mil, né? Vem gente de São Paulo, mas tranquilamente ela pode lotar como está lotando, às 21h30, o horário que for. São Paulo, pela abertura que a gente tem, por enquanto, só para Barueri, à noite fica muito ruim, que os metrôs fecham e todo esse processo que a gente tem que ter de logística para acertar para Barueri é muito ruim. Até se reformar o Canindé ou fazer alguma coisa lá no Canindé. Então, o que temos hoje é o Morumbi, é o Barueri. Então, nesse momento, os jogos aos sábados e domingos poderia ser em Barueri, mas as Copas e coisas que é dia de semana, eu acho que tem que continuar na Vila Belmiro pelo processo que nós temos hoje. Tá. Aguinão, queria agradecer a tua participação aqui nesse esclarecimento aqui dessa questão de finanças e o que o Santos, o que o torcedor pode esperar a partir do ano que vem. Na verdade, eu falei de finanças e do futebol em si, porque elas estão envolvidas, Sim. né? Entrelaçadas, não tem como. Entrelaçadas, né? E o torcedor tem que cobrar mesmo, Sim, claro. e cobrar muito, tá? O presidente do Santos, ele sabe, né, que ele está num local onde ele está mexendo com milhões de corações, né? Então, ele sabe que tem que tomar pancada todo dia. Não adianta, vai tomar pancada todo dia. Por mais que ele faça, ele vai tomar pancada. Sem dúvida. E tem que ficar quietinho, entendeu? E continuar o trabalho dele. É isso. Obrigado pela sua participação, Vagnão. Santos sempre Santos, hein? Satisfação. Valeu, pessoal.